Graça e paz, amados e eleitos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos na casa do Senhor, nessa presença maravilhosa que nós já celebramos o culto na língua italiana. Agora vamos celebrar uma mensagem na língua portuguesa, para a honra e glória do Senhor. Hoje nós vamos ler Mateus 13, o capítulo é 24 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E enquanto a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao se apanhar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixe para ser queimados, mas o trigo recolherei no meu celeiro. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Senhor Jesus, guia, Senhor Jesus, nessa palavra maravilhosa que o Senhor deu para esse dia, Senhor Jesus, para que nós possamos ter discernimento na sua palavra, Senhor Jesus, porque nós somos vasos pequenos na mão do oleiro, mas o Senhor é o oleiro. Nós somos vaso pequeno, mas o Senhor é o dono do vaso. Nós não somos capazes, mas é o Senhor que opera, é o Senhor que faz milagres, é o Senhor que batiza no Espírito Santo, é o Senhor que transforma vidas. E nós já te agradecemos, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vem com o teu Espírito, Senhor Jesus, com o teu Espírito a guiar, Senhor Jesus, cada palavra, cada discernimento nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, possamos ver que essa palavra, quando eu falo, eu já imagino Jesus, né, no campo, que até hoje existe esse campo em Jerusalém, que se chama o Vale de Gema, ou o Vale do Inferno, porque o inimigo também acabou entrando no campo e semeando o joio. Então, nós podemos ver que em qualquer momento nós se cansamos. O operário tinham trabalhado lá a jornada inteira, então eles estavam cansados e naturalmente foram dormir. Mas o inimigo, ele ataca na noite, como diz essa parábola de Jesus. Por que ele ataca à noite? Porque é o momento que nós estamos repousando, é o momento que nós estamos distraídos, e o inimigo aproveita o momento da nossa distração, o momento escuro, o momento que nós não se rendemos conta para agir. Então, quando os semeadores disseram: Senhor, mas nós semeamos a semente boa, e por que tem ali no meio o joio? E Jesus disse: porque veio o inimigo e semeou. E os semeadores disseram: mas quer que arranque? E ele disse: não. Não, replicou ele, porque se arrancar o joio, quando arranca o joio, vem junto o trigo. Mas ele não estava preocupado com o joio, por não arrancar o joio, ele estava preocupado com o trigo. Por quê? Porque o joio não vale nada, mas o trigo tem muito valor. Porque quando uma planta de trigo dá as espigas, vem 30 sementes mínimo.
E são 3 espigas, mais 30, 90, mas algumas dão muito mais que isso, então chega a 100. É por isso que quando nós semeamos no campo do Senhor, nós colhemos 30, 60 e 100 por um. Por quê? Porque é o grão de trigo que Jesus estava comparando nessa situação. Então, ele também disse, não arranque, por qual motivo? Porque o joio e o trigo são idênticos. Quando são novos, quando estão na fase de crescimento, são idênticos. Não se pode separar, porque na hora que você vai arrancar o joio, arranca naturalmente o trigo, porque são iguais, para confundir. Mas no momento que ele começa a crescer, o trigo, você começa a ver a diferença. Por quê? Porque o joio é vazio. Enquanto o trigo é cheio de grãos, dá fruto. O trigo no campo do Senhor dá fruto, e o joio é nada, não vale praticamente nada. E quando começa a crescer, eles começam a crescer junto, mesmo que o joio tenha sido semeado depois, eles começam a crescer junto, mas chega um certo ponto na hora de dar fruto, que o trigo começa a dar fruto e começa no campo do Senhor. Começa no campo do Senhor. Como nós se ajoelhamos na presença do Senhor, assim vai o grão de trigo no campo do Senhor. Aleluia. E o joio continua ali. Só que agora já pode fazer uma diferença entre o trigo e o joio, porque pelos frutos se vê. Porque nós não podemos plantar maçã e querer colher uva, porque ali no meio o inimigo pensou que pudesse enganar. Mas se vê a diferença daquela coisa vazia. Mas Jesus, ele não investe no joio, que diz, quem plantou? O inimigo. Se é o inimigo, pensa o inimigo, não estou preocupado. Tanto que aqui fala para colher e jogar no fogo. Jesus não está preocupado com o joio, está preocupado com o trigo. Tanto que Jesus, Pedro, vacilava, era um vacilão com Jesus. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu vou até ler aqui agora esse versículo que fala que é em Lucas, qual é o capítulo? 22, no versículo 31, que diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Vejamos, amado. Pedro, Jesus sabia que negava ele 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Mas Pedro disse, estou pronto. Quando uma pessoa diz na obra de Deus, estou pronto, é porque não está. Porque aqueles que estão prontos dizem, eu não estou pronto, Senhor. Sempre que o Senhor chama, diz, eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Até que o Senhor mete ali, onde que Ele quer, onde que Ele preparou, e a pessoa começa a dar frutos. Mas, normalmente, não diz, eu estou pronto. Então, Jesus investiu em Pedro. Por quê? Porque ele se comportou, se fosse pensar no nosso pensamento humano, como joio, mas ele se comportou, ele era um trigo novo. Ele estava na casca. A semente estava ali dentro ainda, e não pode tirar a semente da casca enquanto não é maduro. E Pedro estava ali na casca. Mas Jesus investiu nele. Por que não investiu em Judas? Em Judas? Porque não interessava investir em Judas, era joio. Investiu no trigo, porque sabia que ele era trigo novo. Porque quando as pessoas que já são trigo maduro, e é o grão já maduro, é diferente.
aceita a vontade do Senhor. Se tem um carro novo, amém. Se não tem, amém. Se tem uma casa nova, amém. Se não tem, amém. Agora, aquele que é o trigo novo se comporta de um modo diferente, como se comportou Pedro. Ele dizia que ia com Jesus para a morte, está dizendo, estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte. No entanto, ele não foi. No meio do caminho, ele já negou Jesus três vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes. Só que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele foi ter com Pedro. Imagina, eu não quero nem imaginar a face do Pedro quando viu Jesus. Não, agora ele vai, no mínimo, me dispensar. Não sei nem o que ele vai falar para mim. Só que Jesus é manso. O nosso Cordeiro é manso. O que Jesus fez? Promoveu Pedro. Ao invés de dispensar ele, que negou 3 vezes, Jesus promoveu ele. Se fosse nós, coisa nós faríamos. Dizia logo, é joio. É joio. E quantos de nós já fizemos uma listinha que nós guardamos, olhamos para as pessoas e dizemos, é joio, Jesus vai escrever, é trigo. Porque Jesus via no fundo do coração de Pedro. Conhecia o coração dele. Então ele foi perdoado, mesmo que tenha cometido essa coisa tão grave, porque Pedro era um pouco polêmico, tanto que na ceia de Jesus, quando João estava dormindo no peito de Jesus, ele disse, e esse aí? O que vai acontecer com esse aí? Não vai morrer? Pedro era um pouco polêmico, mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Então, tem toda uma diferença do grão, do trigo novo e do trigo já na hora da colheita, na hora da ceifa. Exemplo, Jó. Jó era um grão maduro, que mesmo que o inimigo levou tudo que ele tinha, como nós todos conhecemos a história de Jó, ele permaneceu com Deus, ao contrário de Pedro, porque ele já era um grão maduro, um trigo maduro. Mas tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E nós devemos continuar pregando para aquela pessoa que está difícil, é nosso parente, é nosso filho, é nosso amigo, que tem um comportamento difícil, porque é trigo novo. Deus é aquele que transforma. Deus é aquele que cuida dos seus. Porque tem toda uma diferença entre o trigo novo e o trigo maduro. Porque na hora de separar o joio, Jesus não se importa, porque na hora de separar o joio, nós conhecemos na hora de separar o joio, e normalmente em Israel eles vão no lado oeste, que tem um vento, coloca na peneira. Quem já trabalhou na fazenda assim, com milho, com algum tipo de grão, sabe como é que é, mesmo que não seja mesmo que não seja com trigo. Porque na hora que peneira, eles vão no local que tem vento, porque o joio o vento leva, e o grão permanece ali, porque o grão tem peso, o grão tem bagagem. Porque o que é de Deus permanece, o que não é de Deus vai embora. Então, na hora que peneira assim, e joga para cima, vai embora todo o joio e o grão permanece ali. Então, amados, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Continue investindo na vida dos seus filhos, do seu parente, daquele que está com dificuldade, que está nas drogas, que está doente, que está enfermo, porque, continua dizendo, é grão novo, e no tempo certo vai estar amadurecendo para a honra e glória do Senhor. E então nós podemos ver a diferença do trigo novo e do trigo
quando já está na hora da colheita. Porque Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes, mas é o mesmo que, quando ele fez uma pregação só, converteu 3.000 pessoas para Jesus. 3.000 pessoas para Jesus numa só pregação. Então, nós somos a prova viva de que nosso Deus é que transforma. Que Jesus é que transforma. Que Jesus é que conhece o coração. Nós somos muito agradecidos por esse Deus maravilhoso. E que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Amém.